uma pergunta de uma seguidora do canal. Qual é o verdadeiro significado dos tempos finais? Qual é o verdadeiro significado dos tempos finais? É uma pergunta profunda, sem dúvida. Aliás, todas as perguntas são profundas. Disse que é uma pergunta profunda, todas as perguntas são profundas. A pergunta do significado, os números, ou os mesmos números, ou seja, 11, 11, 22, 22, é uma pergunta profunda. Qual o significado dos tempos finais? Bem, é tal e qual como é dito. São tempos finais mesmo. Só que são tempos finais que têm o seu tempo, expressa um pluragem, mas não é, tem o seu tempo para decorrer nos tempos finais. A escola Gaia entrou em tempos finais. Entrou num tempo final, sim. Esse tempo final não é previsível. Eu, pelo menos, não consigo antever que esses tempos finais venham a ocorrer nos próximos meses, ou que venham a ocorrer no próximo ano, 2023. É possível, é um ano 7. É possível. Não vou dizer que sim, nem vou dizer que não. Mas a pergunta é: qual é o verdadeiro significado dos tempos finais? O verdadeiro significado dos tempos finais é tal e qual como se lê. É tal e qual como se leu. Que se leu ou que se ouviu. São mesmo tempos finais. Agora, o que é que são os tempos finais? Os tempos finais são finais de ciclo sem retorno. Não há mais retorno. Não. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a escola entrou numa fase de ascensão, entrou numa vibração diferente daquela que vibrou durante séculos, durante milénios. Estas fases dos tempos finais já vêm a acontecer há muito, muito tempo. Nós estamos a passar por uma fase de tempos finais. Tive a oportunidade de fazer um webinar sobre este ano, em julho, sobre um final de ciclo sem retorno que ocorreu no mês de julho, e em breve irei fazer um webinar sobre um outro final de ciclo que ocorreu no mês de novembro, mês passado, que é um final de ciclo sem retorno. O que é isto, um final de ciclo sem retorno? Ou o que é isto, simultaneamente, também os tempos finais? A escola Gaia ascendeu a um patamar acima. Mas existem muitos seres que continuam num patamar abaixo, no patamar anterior, mas também continuam a vibrar em patamares mais abaixo do que aqueles que a escola estava a vibrar. Mas a escola agora começou a vibrar num patamar acima. Quem não acompanhar esta vibração da nova frequência da escola vai ficar para trás. Vai ficar muito para trás. Quem não cuidar de si, quem não aprender a cuidar de si, quem não aprender a olhar para si e tomar consciência que está cá para vivenciar a sua experiência, está cá para vivenciar a sua vida e, ao vivenciar a sua vida, está cá para partilhar com os outros. Não andar a querer viver a vida dos outros, nem andar a querer se meter na vida dos outros. Porque isso não é viver a sua experiência. Isso é fazer mais do mesmo. Isto é copy-paste. É provavelmente aquilo que anda a fazer ou andou a fazer, digo eu, há muitas vidas atrás. E quem não se ocupar de si, quem não doar tempo para si, quem não aprender ou intensificar, aprender a amar-se ou intensificar a amar-se, o amor que empreende para consigo. Porque quanto mais amor o ser empreende para consigo, mais amor o ser tem para dar
para com os outros. Quem não procurar saber também quem é, não é assim tão difícil como possa parecer. Não é assim tão difícil, não. Requer um bocadinho de trabalho, mas não é assim uma coisa que há muita gente que acha que tem uma enorme dificuldade em saber quem é. Não. Nós sabemos quem somos olhando para dentro de nós, ouvindo o nosso som interior e sentindo a nossa vibração interior, que é o som da nossa alma, ou o som do nosso espírito, ou o som da nossa entidade, se quiserem assim, e a vibração da nossa alma, do nosso espírito, da nossa entidade. Tomarmos consciência de quem somos. Tomarmos consciência do poder que temos. Não há nenhum ser à superfície deste planeta, ou seja, melhor falando, não existe nenhuma alma encarnada que seja desprovida de poder. Todas as almas encarnadas, sejam as que estão agora, como aquelas que já tiveram, já cá não estão, ou aquelas que virão, ou aquelas que estão a acabar de chegar agora. Neste preciso momento, há muitas que estão a chegar, mas também há muitas que estão a partir. Mas dizia que quem não tomar consciência de quem é, quem não elevar a sua vibração, quem não procurar o amor dentro de si, e quem continuar a fazer a mesma coisa que anda a fazer não sei há quanto tempo, que é estressar, enervar-se, chatear-se, ocupar-se com aquilo que os outros fazem, ocupar-se com aquilo que os outros dizem, não olhar para si, e repito uma vez mais, não olhar para si no sentido de quem sou eu? Eu sou menos que alguém? Não, é impossível. É impossível por uma básica e simples razão. É que todos nós somos únicos. E se eu sou um ser único, eu vou-me estar a comparar com quem? Tenho que me comparar comigo. Agora, eu não trago a mesma missão de vida que os outros trazem. Há lições que venho a aprender nesta encarnação que não são iguais às lições que os outros vêm a aprender. E o que eu assisto, aquilo que eu vejo diria quase a esmagadora maioria, dos seres ocuparem-se mais com as lições que os outros vêm a aprender do que a sua própria lição. Vai ficar para trás. Não vai acompanhar a evolução de Gaia. Não. Este ciclo é um ciclo que demora tempo. Demora tempo. Mas não demora tanto tempo como se possa parecer. Ou como se possa pensar, melhor falar. Não demora tanto tempo. Não. E o próximo ano, 2023, como eu disse no início, eu não estou a dizer que irá acontecer tudo em 2023 ou não irá acontecer, mas deixo aqui uma informação que é preciosa, que 2023 é um ano 7. E sendo o ano 7, é uma questão de refletirmos um bocadinho. Mas também é uma questão de refletirmos não na energia do medo, não na energia, não se vá a pensar, que não seja interpretado pelas minhas palavras que o mundo vai acabar, que a Terra vai se partir ao meio, que vem aí, que os tempos finais, vem chuva de fogo, vem meteoritos por tudo o que é sítio e destrói o planeta todo. Não é isso que não pensem. Não estejam a tentar interpretar isso das palavras que eu acabei de dizer. Mas há uma coisa que vos asseguro. Os 4 elementos de Gaia vão estar em atividade. Vão, sim senhor. Terra, fogo, ar e água. O universo é sábio. E Deus não brinca aos dados com o universo. Não. Então, os seres que tiverem que desencarnar, eles irão ser conduzidos, sem saber que estão a ser conduzidos, para uma determinada área
onde vai acontecer um desses eventos. Eventos, quer dizer, nos 4 elementos de Gaia. Os seres que não é o momento deles desencarnarem, porque essas almas fazem cá falta, porque são importantes, são catalisadores no sentido, não é mas no sentido de os outros poderem ver como é que se faz. Então, se ele olha para ele, deixa-me também experimentar como ele faz, olhar para dentro de mim. Esses seres, então, é o contrário, serão afastados pelo universo, pelos seus guias, por Shaddai, que é o nome espiritual de Deus, afastados dessa área onde vai acontecer esse evento. O conselho que eu deixo, experimentem viver no amor. Deixem-se de preocupações. Deixo-vos aqui mais uma sugestão para refletirem um bocadinho. Nós, quando vamos à casa de banho e sentamos o rabo na sanita, é porque o nosso corpo quer deitar fora aquilo que já não precisa. Ou libertamos através da urina, ou libertamos através das fezes. O nosso corpo já não precisa daquilo, já não precisa daquele líquido e já não precisa daquela massa. Por que é que nós não fazemos exatamente a mesma coisa com tudo o que se passa na nossa mente, no nosso sistema emocional e no nosso sistema sentimental? Experimentem, cada vez que vão à sanita, na altura quando levantam o rabo da sanita, ou antes de levantar o rabo da sanita, deixarem lá todo esse lixo e puxem outro alcoolismo.